Deixa eu ministrar algo ao seu coração bem rapidinho. Eu tô aqui na roça agora. Esse aqui é um pé de imbuzeiro, que dá uns imbus maravilhosos. E eu tava pensando aqui, toda a criação do Senhor, apesar das inúmeras diferenças que elas possuem, eu fiquei pensando qual seria a nossa diferença entre nós e as plantas, nós e as árvores, a natureza do Senhor. Apesar das inúmeras diferenças, não somente na natureza, mas de toda a criação do Senhor, existem duas que mais me chamam a atenção. A primeira diferença, ela é de certa forma favorável às nossas vidas, porque é simplesmente o poder de escolher aquilo que nós queremos para nós. Por exemplo, a palavra do Senhor ela vai dizer que eis que eu coloco diante de ti a vida e o bem, ou a morte e o mal. Escolhe para ti qual caminho que tu queres caminhar. Ou seja, Deus ele pode nos mandar ir para a direita, e se nós escolhermos ir para a esquerda, o Senhor não vai impedir. Deus ele pode nos mandar ir para cima, e nós escolhermos ir para baixo. Deus também não vai impedir. Porque Deus ele nos deu a capacidade, o poder para escolher para nossas vidas aquilo que nós queremos viver, a direção a qual nós queremos seguir. O poder da escolha, ou como muitos dizem, o livre-arbítrio. Só que a segunda diferença, ela é mais favorável para as plantas do que para nós. Porque essa segunda diferença, ela vai mostrar, ela vai nos dizer que está no fato das árvores fazerem aquilo que elas foram feitas para fazer. Por exemplo, um pé de imbuzeiro desse, que dá um imbu, ele não pode escolher para si próprio se ele vai querer dar uma jaca, se vai querer dar uma manga, se vai querer dar, ou até mesmo mais semelhante a ele, um imbu cajá. Não. Se ele foi criado para dar o imbu, é o imbu que ele vai dar. Ele não pode ser alterado. Você entende? Então, o papel da árvore, o papel da natureza do Senhor é simplesmente cumprir o propósito pelo qual elas foram criadas. O imbuzeiro foi criado para dar imbu, vai dar imbu. Uma mangueira que foi criada para dar manga, vai dar manga. Elas vão cumprir simplesmente o papel pelo qual elas foram criadas. Só que essa diferença, apesar de ser interessante, para nossas vidas é aquilo que nós deveríamos carregar no nosso coração. Sabe por quê? Porque muitos de nós perecemos sem descobrirmos qual é o nosso propósito da vida. Existem muitas pessoas que perecem, que sofrem, que morrem sem de fato descobrir para qual propósito foram criadas. Mas aí eis que eu aprendo algo também com a natureza do Senhor, com a criação do Senhor. Que para que nós consigamos viver o propósito e o chamado pelo qual nós fomos criados para viver, aquilo que o Senhor nos formou e nos fez para que nós possamos fazer, nós só conseguimos descobrir quando obedecemos a Deus. Essa árvore, ela obedece em dar o fruto pelo qual ela foi criada. Toda a criação do Senhor obedece em fazer aquilo pelo qual ela foi criada. Para que nós possamos descobrir o nosso propósito, nós precisamos obedecer, que nessa obediência nós saberemos para o que o Senhor nos criou.